Olá, meus amigos do Facebook, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nesse dia aonde você está vendo esse vídeo. Eu quero trazer aqui uma palavra de fé para o seu coração. Deus tocou no meu coração e disse assim: olha, grava esse vídeo e manda essa palavra para essa pessoa porque ela precisa ouvir essa palavra. Então eu gostaria de, juntamente com vocês aqui, lembrar de uma passagem maravilhosa lá no livro de São Marcos, capítulo de número 11, que fala a respeito da figueira seca. A Bíblia vai falar que Jesus estava com os discípulos e com uma multidão saindo de Betânia e indo para Jerusalém. E logo ali, quando eles pegaram o trajeto em direção a Jerusalém, indo para o templo adorar a Deus, ele teve fome, e ao ter fome ele avistou uma figueira de longe, foi até aquela figueira para ver se tinha frutos nela, e chegando lá não encontrou senão folhas. Ele então olha para a figueira e diz assim: figueira, seja seca, ninguém mais coma fruto de ti. Aquela figueira de imediato, lá em Mateus 21 vai falar, de imediato a figueira ela se tornou a ficar seca, né? Então outros vão dizer que logo ela começou a se secar. Bom, enfim, eles desceram para Jerusalém, chegaram no templo e ali nós conhecemos a história que diz que as pessoas estavam vendendo coisas no templo, comercializando. Jesus pega ali como se fosse uma corda e começa a expulsar e manda aquele povo para fora e diz: olha, a casa do meu pai não será lugar para se fazer comércio, não é lugar para se negociar dentro da casa do meu pai. Aqui foi instituído como casa de oração. E logo depois desse acontecimento, Jesus ele está saindo agora de Jerusalém, voltando no mesmo trajeto em direção a Betânia, e Pedro avista a figueira de longe e fala: olha, mestre, a figueira que o Senhor disse para ela se secar, ela se secou. Jesus ele olha para Pedro e para os discípulos e diz assim: olha, você tem fé em Deus? Você não pode duvidar no seu coração, você tem que crer naquilo que você diz, orando, crendo, perdoando, e tudo que pedir será feito na sua vida. Olha que palavra gloriosa que Jesus deu ali para os discípulos. Eu quero perguntar para você, meu amigo, como que está a sua vida agora, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo? Olha, nós estamos no final do ano de 2016. Será que todas as bênçãos que Deus estabeleceu, promessas que são mais de 8.000 promessas de Gênesis Apocalipse, será que nós estamos usufruindo dessas promessas de Deus? Será que nós estamos todos os dias em contato com a bênção, aquilo que Deus tem para nós de melhor? Ou a nossa vida está sendo uma vida de luta, de batalhas? Como que está a sua vida nesse momento? Bom, Jesus ele vai dizer assim: olha, tudo que você pedir, crendo, Pedro, você vai receber de Deus. Mas aí, parece ser muito fácil, mas a gente não consegue visualizar as coisas que Deus tem para nós. Conseguir uma casa própria é muito difícil, é um financiamento que pede um monte de documentação, é um dinheiro muito alto, um carro novo, e aí conseguir um novo emprego, uma promoção, tudo não é fácil assim como a palavra apresenta. Mas Jesus ele vai dizer que se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, você alcançará um grande milagre. Bom, vamos analisar o contexto dessa passagem aqui. Jesus ele teve fome. Quando ele teve fome foi para ver aquela figueira. E chegando lá, a figueira não tinha fruto. Jesus amaldiçoa ela e ela seca. Olha que coisa interessante. Enquanto João
deixou para relatar o milagre da ressurreição como sendo o último milagre de Jesus, deixou o último para dar esse triunfo lá no livro de João, Marcos deixa para relatar o último milagre, o milagre da figueira. E esse milagre, ele traz algumas perguntas, alguns questionamentos que talvez é meio que complexo de entender. Por exemplo, Jesus ele é conhecido em restituir o que estava destruído. Ele dava vida aonde havia morte. Mas agora Jesus faz completamente ao contrário. Ele chega para uma figueira que estava bonita, cheia de folhas, verde, e aquilo que estava vivo ele amaldiçoa. E ela passa agora a morrer e morre. Aquilo que estava de pé, agora Jesus com a sua palavra destrói. Ora, será que isso vai contra o caráter de Deus? Não. Veja bem que Jesus ele vai nos ensinar. Ele entra em Jerusalém. E lá em Jerusalém ele chega no templo e expulsa tudo que tinha de bagulho ali no templo, os cambistas. E depois ele retorna pela manhã e vê a figueira. Tudo tem aí um nexo. Quando Jesus ele é interrogado por Pedro, ele vai falar a respeito da importância da oração, a importância da fé e a importância do perdão. E ele vai dizer que esses três mecanismos é de suma importância. Só esses três? Não, o templo também. Esse templo é eu e você. Não é o templo constituído por mãos humanas. A Bíblia Sagrada ela fala que nós somos templo morada do Espírito Santo de Deus. No livro de Coríntios, capítulo 3, vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Que nós somos agora morada. O templo ele sempre foi meramente didático. Deus queria dizer a importância de Ele habitar dentro de nós. Agora, para Deus habitar dentro de nós, não é de qualquer forma. Quando Jesus vai até aquela figueira, veja bem, quem conhece um pé de figo sabe que primeiro o figo, ele para vir, primeiro o pé de figo, ele gera folhas. Primeiro dá folhas para depois vem o fruto. Depois que vem o fruto. Então quando Jesus ele olha para aquela figueira e vê cheia de folhas, certamente ela tinha que ter frutos. Mas ela não tinha fruto. Ele chega e amaldiçoa aquela figueira. Depois Jesus desce para o templo. O que essa passagem quer nos dizer? Aparência enganosa. Aparência enganosa. Aquela figueira cheia de folhas, bonita, bela, parecia que tinha muitos frutos, porque uma figueira, primeiro vem o fruto, depois a folha. Então, se vem primeiro o fruto, depois a folha, uma figueira que tem muita folha tem muito fruto, mas ela não tinha frutos. Então Jesus vai dizer o seguinte, olha, tem muitas figueiras por aí, cheias de folhas bonitas, verdes, cheio de aparência, mas por dentro é um sepulcro caiado. Jesus vai dizer agora, olha, primeiro, você tem que ter um templo santo purificado, porque esse lugar aqui foi chamado casa de oração. Depois você tem que ter fé, porque toda vez que você se colocar diante de Deus, você tem que ter fé e acreditar naquilo que você está pedindo a Ele. E não duvidar no seu coração. Jesus vai dizer assim, que se disser a este monte, saia daqui, passa para lá, o monte, ele vai sair daqui e vai passar para o lado de lá. Ele vai dizer assim, não duvidar no seu coração, você não pode duvidar. E ele vai dizer uma coisa muito importante, vai falar acerca do perdão. Se você souber que tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e se reconcilia com ele para depois você chegar diante de Deus. Olha aqui, meu querido, parece ser uma coisa simples, né? Mas não é. Esse lugar tem que estar limpo para receber Deus. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que crer no poder de Deus. E eu tenho que chegar diante de Deus com o meu coração sem mágoa. Eu não posso me magoar, eu não posso ferir. E se eu me magoar e ferir, eu tenho que liberar perdão, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que chegar diante de Deus e fazer como Jesus fez na cruz do Calvário, sendo crucificado, derramando o sangue dele, pregado na cruz. Ele olha para aquela multidão e diz, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem.
Meu amigo, minha irmã, meu querido, quando você fizer isso, quando essa aparência se tornar verdadeira, estiver cheia de frutos, e você com fé chegar e pedir, você receberá todas as promessas, mais de 8.000 promessas. As coisas vão acontecer na sua vida. Tudo que você pensa que é difícil não vai ser difícil. Deus vai começar a criar caminhos, meios, situações. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele é dono de todas as coisas. Então creia, fique na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador e Criador eterno Jesus, e que você tenha aí dias de paz e de felicidade na presença de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim o Senhor novamente mover o nosso coração. Que Deus os abençoe.